Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade e na autorização do Espírito Santo e no poder do sangue do Senhor Jesus para trazer para os irmãos uma série de palavras. E nessa primeira série nós vamos trabalhar sobre os lugares celestiais, que é o principal foco e assunto da nossa doutrina. Pois o ser humano ele foi constituído para viver na Terra com os atributos celestiais. Você está aqui, você sente o seu corpo, você vê as coisas, você sente as coisas, você escuta as coisas. Parece até que nós somos só terrenos, mas nós estamos aqui para fazer manifestar as coisas celestiais. Vamos começar lendo aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e logo depois dessa leitura nós vamos fazer uma oração. Olha só, está escrito assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vamos orar? Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essa grande oportunidade de estarmos aqui na Tua presença e na presença dos nossos irmãos para falarmos, ó Deus, deste ponto doutrinário tão fundamental que são os lugares celestiais, e falar desse lugar celestial que há em nós, que é o nosso espírito, Senhor, é muito importante. Por isso, Espírito Santo, esteja transbordando para fora, tomando conta da nossa alma, tomando conta do nosso corpo, para alcançar as nossas comunicações, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Filhinhos, nessa ordem espiritual do lugar ou lugares celestiais, Deus vai começar em nós justamente pelo lugar que Ele criou em nós. O lugar celestial, aquilo que as pessoas não veem em nós, aquilo que a ciência não consegue estudar com profundidade em nós, é o nosso espírito. Veja que começa as coisas aí, o vosso espírito, depois a vossa alma, por fim o vosso corpo. Sejam íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. O que é na vinda do Senhor Jesus? É aquilo que está lá em Colossenses 3 e versículo 4. Quando Jesus, que é a nossa vida, o nosso espírito, o poder de Deus em nós, se manifestar. Então essa é a vinda. Às vezes a gente joga isso para a vinda do Senhor Jesus, aquela vinda futura, aquela vinda que nós seremos arrebatados, aquela vinda que nós seremos, que vamos governar com Ele, e aí jogamos ali para lá. Quando jogamos para lá, ficamos sem poder hoje, porque Jesus está manifestando na sua vida agora, nesse exato momento. Nesse exato momento, Jesus está vindo. E se o seu espírito não for novo, se você não tiver nascido de novo, aí vai ter problema. Porque não tem onde Jesus se manifestar. É o que nós estamos vendo no mundo. Não tem onde Jesus se manifestar. Jesus vem, está ali para se manifestar, mas não tem como. Não tem um novo nascimento. É o que nós vamos ler aqui em João 3, versículo 1 até o versículo 7. Está escrito assim, olha, havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes
se Deus não estiver com ele. Deus estiver com ele. Esse homem era inteligente. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Essa palavra, importa-vos nascer de novo. Essa palavra está dizendo que nós precisamos de nos analisar todo dia, toda hora, diante de qualquer questão que nós temos que resolver, nós precisamos de analisar. Estamos nascidos de novo? Precisamos nascer de novo? Porque carne é carne. A carne, ela vai estar sempre aí presente. Mas as questões do Espírito, nós vamos precisar de nascer de novo. Esse novo nascimento é que vai despertar o lugar celestial em nós. E é nesse novo nascimento é que vai produzir a capacidade de adorarmos a Deus. E nessa capacidade de adorar a Deus, aí sim, aí o diabo vai ficar muito interessado em nós. O diabo tem estado muito interessado e ele quer justamente a adoração. Só que veja, Deus vem de dentro para fora. Deus começa no nosso espírito, depois Deus conquista a nossa alma e Deus conquista o nosso corpo. Nós passamos a apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é assim com você? Quantas pessoas têm um problema qualquer de pecado, de tentação, às vezes nem cometeu o pecado, às vezes está só na tentação e já faz o corpo sacrificar. Ele fala: eu vou jejuar. Aleluia! De onde veio a ideia do jejum? Veio lá do seu espírito, movido pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito. Nós não vamos alongar muito nessa história, porque vamos falar disso o tempo todo, que o Espírito Santo está lá, no trono do seu espírito, governando lá com o Pai e com o Filho. E aí então, quando você dá crédito às coisas do seu interior, às coisas do seu espírito, às coisas do homem interior, você vai ver que o homem interior está se renovando, ou seja, todo momento recebendo uma notícia nova de Deus, recebendo uma manifestação nova de Jesus Cristo. E aí então essa manifestação tem que chegar até o corpo, para que seja visto por todos e que todos glorifiquem o Pai que vos enviou. Amém? Olha só. Vai lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, e vamos ver como é que o diabo vem de fora para dentro. Já vimos que Deus vem de dentro para fora. O diabo vai nos tentar de fora para dentro, mas interessado na nossa fonte celestial, no nosso espírito, interessado no nosso ambiente de adoração, que é o nosso espírito. Nós adoramos a Deus exatamente em espírito e em verdade. Olha só, e o diabo está doidinho por esse tipo de adoração. Então nós vemos lá no capítulo 4 que Jesus, o versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí vai lá para o versículo 8, olha aí. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então lhe respondeu Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito:
Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Olha, Jesus estava pronto. Jesus havia nascido de novo, estava cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado nas águas e João viu que desceu sobre ele um pombo. E Deus falou: este é o meu filho amado. Deus está falando para você. Você é o filho amado, você é a filha amada. Do seu espírito para fora, você tem o poder para adorar a Deus e o poder para resistir o diabo e pôr ele para fugir de você. Lugares celestiais. Os lugares celestiais não estão longe, estão pelo contrário, muito pertinho de nós, não é? Porque está em nós, está dentro de nós os lugares celestiais. E nós precisamos de aprender a fazer igual Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo é a nossa fonte da verdade. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Só que essa vida e vida em abundância, ela está no nosso espírito. A nossa alma precisa conhecer essa vida. Quando eu ensino para as pessoas a chegar na frente do espelho e dizer, né, Jesus Cristo é o meu Senhor, ele está falando com a alma dele. Jesus Cristo é o meu Senhor, por isso o Espírito Santo habita em mim, por isso eu tenho poder para resistir o diabo, por isso eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Olha aí, quantas coisas que você vai dizer a respeito de quem você é no seu espírito, e a sua alma vai sentir aquela alegria, e o seu corpo vai transbordar de poder. O poder que aperfeiçoa na fraqueza é justamente o poder que está no seu espírito, pelo Espírito de Jesus Cristo, que vai transbordar na área fraca da sua vida, que é a ação do corpo, que é a ação da fala, que é a ação limitada do corpo que está se dissolvendo, que está se corrompendo, que está fracassando. Mas aonde está fracassando, tem um poder que aperfeiçoa lá. Vai lá para Efésios capítulo 2, já para nós irmos encerrando essa primeira etapa e orarmos, não é? Para estarmos cheios do Espírito Santo. Esteja sempre cheios do Espírito de Jesus Cristo. Tá certo? Olha o que está escrito lá a partir do versículo 1 que eu quero ler para você. Quero ler todo esse texto que é maravilhoso até o versículo 10. Olha só. Ele, Deus, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Potestade do ar, lugares celestiais, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos da mente. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça, a graça que é o favor imerecido de Deus. Pelo um favor imerecido de Deus, somos salvos. E juntamente com Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Você está andando numa obra boa, uma obra que Deus preparou para você andar nela. E nessa boa obra é que nós glorificamos a Deus e é que cumpre o versículo 7. Deus está mostrando você para os séculos vindouros, mostrando em você a suprema riqueza da graça de Deus em bondade para com você em Cristo Jesus. Por isso, Gálatas 5 e o versículo 25, Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Lugares celestiais. As pessoas em volta de nós, nosso cônjuge, nossa família, o nosso próximo, aonde o diabo quer a glória, quer que nós glorifiquemos a ele, quer que nós nos prostremos ao sistema dele, quer que nós caiamos nas tentações dele, quer que nós acreditemos nos projetos dele, mas nós temos um plano de Deus na nossa vida, para que Deus mostre para as pessoas que estão perto de nós a glória dele, a riqueza dele, da graça dele, em favor seu, a meu favor. Então eu quero que você nesse momento feche os olhos e veja o tanto que Deus está interessado em revelar o poder que está em você, o poder dele que está em você, para as pessoas perto de você. Como Deus está interessado em fazer manifestar Jesus Cristo na sua vida, para que você saiba que você está nos lugares celestiais e que você tem um lugar celestial em você. Amado Deus, Papai querido, muito obrigado por essa obra poderosa de nos constituir um lugar celestial de adoração ao Senhor. Senhor, nós somos adoradores não porque nós tivéssemos qualidade em nós mesmos, mas porque o Senhor nos chamou e o Senhor tem nos capacitado, nos dando o Teu Espírito Santo e fazendo-nos transbordar para fora. Amado Espírito de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, amado Espírito Santo, transborda para fora de nós. Convence a nossa alma, doce Espírito Santo, de que o Senhor está no controle do nosso espírito. Amado Espírito Santo, convence o nosso corpo, convence a nossa carne, de que o Senhor está no controle do nosso espírito, portanto, no controle da nossa vida, e a nossa carne não vai dobrar diante do inimigo, não vai dobrar diante da fraqueza. Pelo contrário, da nossa fraqueza é que nós vamos tirar força para a glória do nome do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, receba força, a força de Deus que está no seu espírito, receba ela na sua alma, tem de bom ânimo, receba essa força no seu corpo e dê o testemunho que Jesus Cristo mandou que você desse. Você é a luz de Deus, porque o Espírito Santo, aleluia, é a claridade da luz que você é. É por isso que você é a luz de Deus no mundo. Você é o sal da terra, porque o Espírito Santo é o sabor do sal que você é. Fique com Deus. Deus te abençoe.